Bom dia, alunos do sexto ano. Essa nossa aula pretende fazer uma correção comentada de alguns exercícios que vocês enviaram pelo item tarefa na plataforma. Vamos fazer com bastante carinho e atenção para que possamos cada vez mais progredir em nossas aprendizagens. Vamos lá! Esse slide se inicia com uma questão disparadora que sempre aparece no início dos nossos planos de estudo. O objetivo da questão disparadora é trazer conhecimentos que a gente já possua do assunto tratado. Normalmente, ela vai ser aprofundada com novos conhecimentos dessa série. A questão disparadora do plano de estudo anterior foi: como deve ser o corpo do ser vivo mais simples ao levarmos em consideração suas necessidades básicas para viver? A resposta é que o corpo deve ser formado pela unidade mais simples, a estrutura básica de todo ser vivo, que é a célula. Todo ser vivo precisa ter a unidade básica e fundamental da vida, porque essa unidade básica e fundamental da vida, que é a célula, ela possui estruturas fundamentais que mantêm a vida celular. Nós vamos aprender nas próximas aulas que essas estruturas celulares são pequeninos órgãos executando divisão de trabalho, fazendo a funcionalidade da célula. Aprendemos na teoria celular que a célula é uma unidade funcional, ou seja, ela apresenta funcionalidade. As duas questões iniciais do exercício, elas tratam do texto presente na página 58. Esse texto ele tem como título Negativa familiar para transplante de órgãos ainda é grande. Lido o texto, a gente pode retirar dele 3 informações principais. Primeira informação: qualquer pessoa pode ser doador de órgãos, desde que isso não prejudique sua saúde. Segunda informação: doadores vivos podem doar órgãos como um dos rins, parte do fígado ou do pulmão. Para os falecidos, é preciso que o médico constate que ocorreu morte encefálica. Alguns esclarecimentos sobre alguns pontos que estão presentes no texto. Primeiro, o que é morte encefálica? A morte encefálica consiste na perda total, irreversível, ou seja, não tem volta, das funções cerebrais. Pela legislação, a doação de órgãos ela só pode ser realizada quando é constatada essa morte encefálica. Algumas pessoas confundem morte encefálica com coma, mas essas condições são bem diferentes. O coma, muitas vezes, é reversível, ou seja, a pessoa ainda pode acordar. Um paciente com morte encefálica não está em coma e não tem possibilidade de acordar novamente. O diagnóstico dessa morte encefálica é confiável. Por quê? Porque ele segue critérios específicos que são regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina. Duas outras informações que o texto também registra é que ocorre um aumento no número de doadores, porém a negativa familiar para a doação ainda é grande. Segundo o texto, são necessárias campanhas de conscientização para reverter esse quadro. Ou seja, uma pessoa que deseja ser doadora de órgãos, ela precisa manifestar essa vontade e avisar os familiares. Comentários que ainda podemos fazer sobre essas questões ainda levantadas pelo texto. O Brasil é referência quando o assunto é transplante de órgãos. Possuímos o maior sistema público de transplantes do mundo, sendo que mais de 90% desses procedimentos é financiado pelo Sistema Único de Saúde, financiado pelo SUS. O país é o segundo maior transplantador do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Só que uma questão que o texto frisa bastante é que podemos ainda melhorar no que se refere ao número de doações. Ou seja, é importante conscientizar as famílias da importância do desejo de ser um doador de órgãos.
No cartaz, a gente destaca, né? Uma única pessoa sendo doadora, ela pode salvar até 10 vidas. Por isso a ênfase nessa questão. Seja um doador, mas avise seus familiares. Vamos iniciar agora a correção dos exercícios. Questão número 1. Quais são os 3 órgãos citados no texto, né? No texto da página 58. Quando a gente lê o texto, a gente percebe que ele enfatiza 3 órgãos principais, que são o rim, o fígado e o pulmão. Questão número 2. Além dos exemplos citados no texto, dê mais 5 exemplos de órgãos. Então, muito bem, vamos primeiro relembrar o conceito de órgãos. Órgão é uma das hierarquias, ou seja, uma das partes que compõem os níveis de organização do corpo humano. Um órgão é um conjunto de tecidos que estão desempenhando funções específicas. Outros exemplos de órgãos que poderíamos citar são o coração, os olhos, o cérebro, a bexiga urinária, a língua e a pele. Questão 3. Os órgãos são um dos 4 níveis de organização do corpo humano. Quais níveis são mais simples que os órgãos? Aí eu coloquei esse slide para vocês poderem localizar. Muito bem, nós aprendemos que os níveis de organização do corpo humano são escritos com uma hierarquia, ou seja, eles são organizados da parte mais simples à parte mais complexa ou todo. Ou seja, células formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas, que esses sistemas integrados formam um todo, que é o organismo. Muito bem, para resolver essa questão, a gente vai focar no que ele pede, que é o órgão. Então, a gente olha lá no esquema onde que o órgão está localizado na hierarquia. Como ele nos pede que a gente localize os mais simples são os antecessores. Neste caso, as células e os tecidos. Questão número 4. Como se chama o nível de organização do corpo humano que é formado por órgãos? Cite 2 exemplos. Para resolver essa questão, nós vamos seguir o mesmo raciocínio com base na hierarquia. Vamos localizar os órgãos e ele nos diz que nível de organização é formado pelos órgãos. Esse nível de organização vai ser o sucessor, que neste caso é o sistema. Podemos citar como exemplos o sistema digestório e o sistema respiratório. Só para dar uma ênfase, um complemento, o sistema digestório, aprenderemos posteriormente, que é aquele sistema que vai fragmentar, diminuir as moléculas dos alimentos que ingerimos em menores para que elas se tornem absorvíveis, para que elas possam ir para as células. E o sistema respiratório é aquele sistema responsável pelas trocas gasosas, ou seja, ele vai ser responsável pela troca do gás carbônico por gás oxigênio que supre as nossas células de energia lá na respiração celular. Questão número 5. Como se chama o sistema do corpo humano que, mediante o recebimento de informações pelos neurônios, neurônio é o nome da célula nervosa, coordena a atuação dos demais sistemas do corpo? Eu coloquei um slide para que vocês tenham uma noção neste momento de que sistema é falado. Esse sistema é o sistema nervoso. Ainda este ano, nós estudaremos o sistema nervoso para que possamos captar mais informações sobre esse assunto. Essa questão, ela trabalha conosco uma tirinha, uma outra linguagem, né? Tirinhas, quadrinhos, reportagens, elas são muito importantes para que a gente possa trabalhar também a linguagem científica dentro de um outro contexto, né? Então, a tirinha, ela pergunta, né, sobre a tirinha. Que instrumento o personagem está tentando usar? A gente observa lá na tirinha que é uma luneta. Ele é apropriado para observar corpos celestes como a Lua? Sim, já que é uma luneta astronômica. A questão 7 também trabalha com a gente sobre a tirinha.
ela nos diz: cite uma semelhança e uma diferença entre um instrumento, no caso a luneta, e um microscópio composto. A semelhança é que ambos têm a finalidade de ampliar imagens. E a diferença é que na luneta, o objeto a ampliar, ele está longe da objetiva. E no microscópio, nesse caso, né, microscópio composto, esse objeto vai estar perto da objetiva. Só para relembrar, né, algumas informações que são importantes. Nesse nível de estudo que a gente está, um microscópio simples seria aquela lente que amplia a imagem. Por exemplo, uma lupa. O microscópio composto é aquele que é formado por duas ou mais lentes, que normalmente vai ter uma objetiva e uma ocular. Essa questão, ela trata da lente objetiva. A lente objetiva no microscópio, ela tem a função de ampliar a imagem. Ela pode estar longe do objeto, como no caso da luneta, ou perto do objeto a ser ampliado, né? No caso do microscópio composto. Essa questão, ela também quer aplicar com a gente a questão do letramento científico. O que seria isso? Seria a gente aplicar o que a gente está aprendendo, sendo instrumentado a aprender no cotidiano, em situações do nosso dia a dia, da nossa vida. Nessa questão 8, é como se a gente estivesse andando numa rua e encontrasse uma placa de uma clínica, Clínica Jacarandá Mimoso. Nessa placa, a gente observa o nome de alguns sistemas do corpo humano, que possivelmente, né, são tratados nessa clínica, e também de algumas especialidades médicas. E essa questão é justamente sobre isso. Pesquise e anote no caderno qual o nome da especialidade médica que trata de problemas relacionados a sistema nervoso, neurologia, sistema esquelético, ortopedia, sistema urinário, urologia ou nefrologia, sistema endócrino, endocrinologia. Ainda sobre a placa, a questão 9. Pesquise e anote no caderno qual é a especialidade, ou seja, o que trata, né, esse médico que está indicado aí. O cardiologista, ele vai cuidar, vai tratar, investigar o coração e o sistema circulatório. Dermatologista, ele vai cuidar, tratar, investigar a pele, unha, pelos e cabelos. O pneumologista, o pulmão e o sistema respiratório. O otorrinolaringologista, garganta, nariz e orelha, né? Que é uma terminologia nova, porque antigamente a gente chamava de ouvidos. A gente vai tratar também sobre isso em séries mais à frente. Então, meus queridos, nossa aula dessa semana chegou ao fim, mas existem algumas orientações importantes que eu gostaria de fazer para vocês. Quando a gente assiste uma aula gravada, é importante que a gente vá fazendo pausas e anotando o que for necessário. Por exemplo, eu assisti o segundo slide e aí eu tive alguma dúvida. Eu volto esse slide e vou anotando o que for necessário para que, se a dúvida persistir, eu coloque ela no fórum ou na próxima aula online eu possa tirar com a professora. Outra coisa importante é a gente seguir as orientações contidas no plano de estudo, porque o plano de estudo é um norte, ele aponta que caminho a gente precisa seguir. Ele, na verdade, organiza os nossos estudos. É importante também manter o caderno organizado, ou seja, é importante que aqueles vocabulários que são um complemento do conteúdo do livro, das minhas explicações, eles estejam no caderno. Os esquemas e mapas conceituais também. Vocês têm a opção ou de copiar, que ajuda a gente ir fazendo a memória, ou, quem puder, imprimir e colar. Uma outra questão é sempre estar realizando as tarefas e postando na plataforma, porque é uma maneira, mesmo que virtual, de eu conseguir acompanhar as dúvidas de vocês e estar preparando por aqui um slide ou uma aula online para tirar essas dúvidas que possam acontecer, mas eu preciso que vocês façam e me mandem para observar como é que está o andamento. É importante também manter uma rotina de estudos, dentro do possível, é claro, tirar horas também do dia para estar estudando as matérias. E a informação que é muito importante, né, a orientação que é muito importante, é que a gente está nesse momento para preservar a vida,
que esse é o maior bem que a gente possui, é a nossa vida, a vida dos nossos familiares. Meus queridos, um beijo e até a próxima aula.